Olá, você acompanha a partir de agora o programa Diálogo Brasil. Donald Trump completou um mês na presidência dos Estados Unidos. Nesse período, foi raro um dia sem uma polêmica envolvendo a Casa Branca. Na política para os migrantes, na questão das mudanças climáticas, nas relações com outros países e com a imprensa, foi um período de muita turbulência. Para conversar sobre o começo da era Trump, nós temos aqui no estúdio dois professores de Relações Internacionais. Juliano Cortinhas, da Universidade de Brasília, e Creomar de Souza, da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. E antes de começar a conversa, nós vamos lembrar algumas polêmicas que marcaram o primeiro mês de Trump na Casa Branca. A reportagem é de Gislene Nogueira, correspondente da TV Brasil nos Estados Unidos. Donald Trump chegou à Casa Branca com disposição para cumprir rapidamente as promessas de campanha. Dias depois da posse, o presidente fechou as fronteiras dos Estados Unidos para refugiados por 120 dias e também impediu a entrada de cidadãos de países predominantemente muçulmanos durante 90 dias. A medida afetou pessoas da Síria, Irã, Iraque, Iêmen, Somália, Sudão e Líbia. Os decretos presidenciais geraram protestos e contestações da comunidade internacional. Uma corte de apelações suspendeu a aplicação. Trump endureceu a política contra a imigração ilegal e determinou a suspensão de repasses de recursos federais às cidades que liberarem imigrantes não documentados detidos. Trump também abriu uma crise diplomática com o México. O presidente assinou decreto para dar início à construção de um muro na fronteira e prometeu cobrar a conta do país vizinho. Uma reportagem do jornal The New York Times revelou que integrantes da equipe de campanha mantiveram contatos com autoridades russas enquanto Donald Trump ainda era candidato a presidente. A Rússia foi acusada pelo governo Barack Obama de tentar interferir nas eleições. Nas primeiras semanas no cargo, o presidente norte-americano enfrentou ainda uma árdua batalha no Congresso para aprovar os indicados para o ministério. O escolhido para a Secretaria de Trabalho desistiu do cargo para evitar uma derrota. E na votação da indicada para a Secretaria de Educação, o vice-presidente Mike Pence usou o direito de votar previsto na Constituição para evitar o constrangimento de ter um nome rejeitado, inclusive com o apoio de senadores republicanos. Donald Trump recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e evitou se comprometer com a proposta de 2 estados para a solução do conflito com os palestinos. Uma mudança de posição seria um recuo de décadas na política externa norte-americana. Em uma primeira ação protecionista concreta, o presidente retirou os Estados Unidos da parceria Transpacífica, que poderia ser o maior acordo de livre comércio do mundo com 12 países participantes. Donald Trump removeu ainda os empecilhos que impediam a construção de 2 oleodutos no país. Creomar, nós vimos aí muita coisa aconteceu nesse primeiro mês. A revista Time dos Estados Unidos disse que o presidente Trump levou o caos à Casa Branca. E o colunista do New York Times, Richard Friedman, perguntou se já é a hora de chamar Trump de doente mental. Você concorda com essas palavras, caos e doente mental, para esse caso? Eu creio que são palavras muito fortes e estão vinculadas a 2 mecanismos, ou melhor, veículos editoriais que têm uma longa história de alinhamento com o Partido Democrata, né? Basicamente, eu creio que é importante nós separarmos 2 questões. A primeira é: o que causa o fenômeno Donald Trump? E isso, em algum sentido, é fruto de um processo de afastamento de décadas entre extremos políticos na política americana. Um extremo conservador e um extremo progressista. Trump aproveita esse caldo de cultura e chega à presidência. Óbvio. O segundo elemento aí marcante é: Trump não é político e tenta dialogar para um grupo da sociedade americana que não é político, que o levou à presidência. E, nesse sentido, ele tem mexido as estruturas. Agora, talvez chamar isso já de caos ou de algum tipo de inabilidade mental do presidente seja um tanto quanto exagerado, mas entra numa lógica de militância, de disputa de poder, que é bastante natural dentro de uma democracia. Ok. Juliano, alguns analistas estão dizendo que Washington se transformou na capital mundial do populismo, né? Por que? Bom, já dizem que fazem comparações com o populismo, o peronismo na Argentina, por exemplo. Por que Trump pode ser considerado populista? Vamos explicar isso para os espectadores.
Populismo ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita, né? A questão que está no conceito de populismo, que é muito debatido em ciência política, né? Então não é um conceito tão evidente assim, mas o fator principal do populismo, na minha opinião, é uma tentativa de diálogo direto com as massas, né? Sem passar pelos viés institucionais, pelos caminhos institucionais tradicionais, o que o Trump tem tentado fazer, e até mesmo no seu discurso de posse ele anunciou que ia devolver o governo ao povo americano. O problema de um populismo exacerbado é que ele foge a uma estratégia coerente, a princípios que são centenários lá nos Estados Unidos. Então, para atender uma leitura muito peculiar que ele faz do interesse da população americana, que na minha opinião é uma leitura totalmente incorreta, né? Ele não teve maioria entre os eleitores, né, em termos absolutos, ele ganhou pelo colégio eleitoral, a popularidade dele está baixíssima. Então, essa leitura muito peculiar que ele faz é uma leitura incorreta. Ele está com a popularidade mais baixa no primeiro mês de toda a história dos Estados Unidos. Exatamente. Saiu uma pesquisa do Gallup, né, dizendo que ele está com 40% de aprovação e 55% de reprovação, o que é um sinal muito forte e muito rápido da deterioração do governo Trump, né? Então, isso assusta, né? A deterioração tanto em termos institucionais, as brigas com a imprensa, as brigas com o judiciário, com uma parcela importante do legislativo e também com a opinião pública, setor de inteligência, né? São inúmeras as crises que ele já enfrentou em um mês. Então, essa deterioração rápida é bastante preocupante. E por falar nessa briga com a imprensa, Cleomar, você acha que essas provocações que o Trump tem feito, chamando os jornalistas de pessoas mais desonestas do mundo, que eu acho que eu não sou, você acha que... Eu também acho que você não é. Muito obrigado, já tenho um apoio aqui. Você acha que a imprensa norte-americana vai ficar mais vigilante, mais atenta do que ela ficou, por exemplo, na época do George Bush, onde ela foi acusada depois de praticamente cumplicidade com um dos maiores erros da política externa norte-americana, que foi a invasão do Iraque? Olha, eu creio que sim, né? Porque basicamente tem um elemento da fala do Juliano que foi feito agora que é bastante importante para que nós prestemos atenção e aqueles que nos assistem em casa, que é uma tentativa do Trump de fazer um diálogo direto com o grupo que lhe dá suporte político. Isso quer dizer, ele tenta pular as instituições. E esse reforço populista tem gerado um efeito contrário, que é o quê? Os jornalistas têm se tornado cada vez mais atentos e há uma mobilização, por mais incrível que pareça, não só dos grupos jornalistas progressistas, como a Time e New York Times, mas em algum sentido tem começado a se gerar uma espécie de desagrado também em grupos jornalísticos mais conservadores, como a Fox News. O fato é, Trump tem construído de maneira muito rápida uma relação muito ruim com a imprensa, e essa relação ruim que, na época da campanha eleitoral, servia a um objetivo eleitoreiro muito claro de dizer, olha, são todos contra nós, o capital contra o povo, ou as elites contra o povo americano. Hoje, uma vez que ele está investido na função de presidente, isso se desgasta muito rápido, né? Na última semana, por exemplo, o Trump fez um discurso na Flórida no qual ele tentou reforçar essa lógica eleitoral e já se propôs como candidato à reeleição. Isso mostra dois elementos: uma dificuldade de construção de projeto, em termos de propostas, e uma percepção muito clara do seu próprio papel, que é o quê? Ele não consegue sustentar um governo se não for numa lógica eleitoral. Então, o risco para a sociedade americana é que as diferenças entre os mais distintos grupos da sociedade se exacerbem à medida que ele vai reforçando esse diálogo de confronto, guerra, choque, eu resolvo, eu faço, eu vou dar jeito, né? E, de outro lado, cabe à imprensa construir o quê? Uma crítica a esse tipo de discurso, mas criar canais de moderação. Esse é o dilema. Nós não sabemos se o espectro midiático americano vai conseguir fazer essas duas tarefas, porque a primeira é fácil, que é denunciar os abusos de autoridade, né? E nisso eles vão contar com o apoio do legislativo, por exemplo. A dificuldade é o segundo passo: construir alternativas para que a sociedade não entre em um processo de esgarçamento muito acelerado que acompanha a própria deterioração da presidência, como o Juliano muito bem citou agora. E falando em deterioração e esgarçamento, você acredita que é ser possível que ele não chegue ao final do mandato?
Olha, essa é uma variável muito complexa que eu conversava com o Juliano antes do programa se iniciar, porque, diferentemente de outros países que são presidencialistas ou repúblicas, nos Estados Unidos a ideia da presidência e da instituição presidência é muito levada a sério, né? Então, para que aconteça algo que gere um impeachment, e aqui a gente pode fazer referência, por exemplo, a 2 casos, um onde ocorreu e um onde não ocorreu. No caso do Richard Nixon, o processo que levou à saída do Nixon à presidência envolveu uma acusação muito grave que foi de espionagem eleitoral, uma série de questões muito pouco republicanas, por assim dizer. E nós tivemos outro caso, que foi o escândalo que envolvia Mônica Lewinsky e o fato de que Bill Clinton mentiu para um juiz federal, dizendo que não havia tido nenhum tipo de relacionamento extraconjugal com ela, em que não resultou em impeachment. Então, esses 2 elementos servem para quê? Para balizar uma questão que é muito importante. Um fator fundamental que leva à derrocada ou não de um presidente nos Estados Unidos é a percepção muito clara de que ele pode colocar em risco o sistema de checks and balances, ou as instituições. Os pesos e contrapesos. Obrigado pela ajuda, não lembrava da expressão em português. Enquanto isso não estiver muito claro para os parlamentares, não será feito. E aí, nesse aspecto, eu acho que vale a pena considerar a fala de um senador, que é o senador republicano John McCain. Ele tem tentado insistentemente conscientizar os seus parceiros no legislativo de que Trump é um risco. Se ele for bem sucedido, outras lideranças se agregam e aí você pode levar um processo que, dependendo também do próprio desempenho do Trump, né, e da sua realização de que a estratégia deve ser realinhada ou não, pode resultar em algum tipo de processo. Mas eu acho que ainda é muito cedo. Unindo só rapidamente assim as 2 últimas questões, né? Como é que o Trump pratica o seu populismo? Ele tem utilizado muito os decretos presidenciais, né? Ordens executivas, como são chamados lá nos Estados Unidos. Esse método é um método que, além de ser pouco legítimo, é também muito complicado para essa manutenção dele no poder no longo prazo, porque ele está perpassando o legislativo e tentando dialogar diretamente com a população por meio dessas ordens executivas. O judiciário já brecou, uma das mais importantes até agora, né? Então, exercendo o seu papel de regulador e de mantenedor da Constituição americana, né? Mas essa disputa dele com os canais de mídia e com os outros poderes pode, na minha opinião, gerar uma pressão cada vez maior. Né? Novamente, eu gostaria de bater na tecla que a gente só tem 1 mês de governo. Né? Esse tipo de discussão a gente estaria tendo em condições normais de temperatura e pressão pelo 3º ano, talvez, né? Um ano de muita pressão já sobre o presidente, o início da pressão eleitoral para a reeleição ou não. E a gente está tendo esse debate depois de 1 mês apenas. Então, a velocidade impressiona. Porque já tem milhares de pessoas na rua dizendo não é meu presidente, né? Fora Trump. Isso ontem. Houve várias passeatas, né? Sim. Juliano, outra questão. Bom, muitos críticos têm falado que esses decretos que você mencionou estão sendo feitos por amadores incompetentes, porque não resiste ao primeiro teste no judiciário, ou seja, não houve nenhuma assessoria competente para dizer não faça isso, né? Então tem essa crítica de que o pessoal que é o círculo íntimo, né, Steve Bannon, aquela turma ali, não tem nem competência para fazer um negócio que possa passar pelo judiciário. O que também tem relação com essa característica populista do Trump. Por quê? Porque ao chegar no governo, ele trouxe consigo uma série de empresários, uma série de atores que não são atores típicos de Washington. E, portanto, não tem o know-how de como Washington funciona, né? Como é que o equilíbrio entre os poderes funciona, quais são os limites constitucionais das suas decisões, quais são os principais métodos de trabalho, como é que se negocia com o legislativo, com a própria opinião pública, com o empresariado. Então, num governo tão complexo quanto o governo dos Estados Unidos, né, uma democracia bicentenária, né, esse debate é muito relevante. Né? Não é um país em que as instituições ainda estão se conhecendo, elas já se conhecem. Mas os atores que ocuparam esses canais institucionais dentro do executivo americano são atores que não conhecem o funcionamento institucional. Já demonstraram isso claramente e isso faz com que essa pressão, faz com que essas diferenças, né, entre o padrão
que todos nós analistas de política estadunidense conhecemos, tenha sido jogado por água abaixo. Então, todo mundo está hoje tentando entender o momento em que a gente vive. E o Trump está descobrindo que ele não pode agir na presidência da mesma forma que ele age na direção dos seus negócios, onde ele pode dar uma ordem e todo mundo tem que cumprir e pronto. E na presidência não é bem assim. O próprio John Kennedy, né, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, disse que da cadeira de presidente ele percebeu que o Congresso era muito mais importante do que ele pensava quando era congressista. Né? Então, há limites muito severos e muito importantes, limites esses dados pelo checks and balances, né, pesos e contrapesos que o Cromar citou, que são extremamente importantes lá nos Estados Unidos, e o Trump está ainda os conhecendo, né? O Trump e seus assessores, mas da pior maneira possível, né? Por meio do confronto. E esse é um ponto importante que eu creio que vale a pena mensurar, quando o Juliano citou o grupo que o Trump trouxe para a tomada de decisão. E aí tem um elemento fundamental que esse grupo é fruto de uma armadilha retórica do discurso eleitoral. O que é que eu estou querendo dizer? Quando o Trump se propõe como alguém que é não político, e essa pode ser uma lição para reflexões sobre a democracia brasileira, por exemplo. Quando o Trump se propõe como candidato dizendo, eu não sou político, eu sou o último outsider e me tornarei o primeiro insider à medida que eu seja o presidente, né? Ele tem como obrigação moral montar um grupo de tomada de decisão que não esteja comprometida com a velha política de Washington, porque isso foi batido durante toda a campanha. Durante toda a campanha, Trump seguidamente bateu no fato de que existia uma política de Washington, de que Washington enriquecia enquanto a América empobrecia. Eu, por exemplo, observei as eleições de Ohio, que é uma região que empobreceu muito nas últimas décadas, e esse discurso calhou no coração das pessoas, né? Quando ele monta o time, ele traz gente que não está comprometida com essa política de Washington. E o problema é, se essas pessoas não estão comprometidas com a política de Washington, do lado positivo, vamos brincar que haja um lado positivo, elas podem renovar o sistema. Do lado negativo, que é o ponto que o Juliano muito bem citou e que vocês discutiram, eu não sei como as coisas funcionam. E ao não saber como as coisas funcionam, eu preciso de tempo. O problema é que o voluntarismo do presidente, nesse momento, talvez gere uma condição de temperatura e pressão que não te dê tempo de aprendizado, né? Porque nós já tivemos em outros momentos da história, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, presidentes que chegam com grupos que não são necessariamente afeitos à tomada de decisão, mas há tempo. Há tempo por quê? Porque há uma habilidade política no processo de transição que permite esse aprendizado. A questão hoje é que questões que nós deveríamos discutir na chegada da próxima legislatura, quando o Congresso vai ser trocado daqui a 2 anos, nós estamos discutindo com o meio de presidência. Talvez esse seja o problema. E aí eu não sei exatamente se Trump tem aprendido as lições, por características que são muito pessoais, voluntarismo, uma presença de espírito exacerbada, uma percepção de que é autossuficiente em tudo. Eu não sei se está muito claro para ele que o problema está na forma como ele está conduzindo a estratégia. Eu creio que a cada momento, e aí a história traz lições em termos de outras lideranças populistas, eu creio que a cada momento em que algo não funciona, reforça-se a convicção nele, no seu núcleo duro, de que o problema é o sistema e não ele. E isso faz com que ele reforce o discurso. E olha, isso é muito sério, nós vemos isso em vários países, nós vemos isso em alguns dos nossos vizinhos aqui, que passaram por crises institucionais muito graves, nas quais o discurso sempre foi, o problema não sou eu tenho a razão, eu sou um interlocutor legítimo do povo, o problema são as instituições, é o juiz que não foi eleito, é o congressista que é corrupto. Esse tipo de argumento é muito, muito comum e muito sério. Ok, Juliano, o Trump, ou a equipe do Trump, inventou os chamados fatos alternativos, né? Que é uma expressão para não falar mentira, né? Então, você está frente a uma imprensa diz uma coisa, você não concorda, inventa outra e diz que é fatos alternativos. Foi o que aconteceu. E o dicionário Oxford elegeu aquela expressão pós-verdade como expressão que define o espírito do ano de 2016, ou seja, não importa muito mais a verdade, importa a versão que você dá e, batendo muitas vezes, como dizia o Goebbels no nazismo, aquilo vira verdade. A pergunta é, a verdade não importa mais? Olha,
na minha opinião, continua importando e muito, né? Porque quando a gente se desconectar dessas noções de verdade e mentira e usar expressões como fatos alternativos, a gente está perdendo legitimidade, a gente está simplesmente desconectado da realidade, né? E um governo que não tem condições de lidar com a verdade é um governo que, infelizmente, tende a fracassar, né? A medida desse fracasso é que a gente não conhece, né? Será que ele termina a presidência? Será que ele vai ter condições de mudar, como o Creomar falou, né? Eu penso que não, né? Historicamente, os presidentes mudam de acordo com algumas características, de acordo com algumas peculiaridades. Um presidente pode mudar completamente de posicionamento, por exemplo, se um evento emergencial ocorre, como foi o 11 de setembro, por exemplo, como o ataque a Pearl Harbor, como a crise de 29, né? Esses foram eventos que fizeram com que os presidentes mudassem sua linha de atuação. Outro fator é um aprendizado, né? O presidente percebe, olha, eu entendi mal a realidade e agora eu preciso me reposicionar. Isso também ocorre. Só que o presidente Trump parece que não aprende, não tem condições de aprender porque se considera autossuficiente, como o Creomar bem citou, e também porque a gente ainda não teve um evento retumbante assim na sua presidência, o que pode ocorrer, né? Agora, o problema é como é que ele vai interpretar esse evento se isso ocorrer, né? E ele não está demonstrando boa capacidade de interpretar a realidade, então isso é também preocupante. Ok, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com a conversa sobre o governo Trump. Até já. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje nós conversamos sobre o primeiro mês de Donald Trump na Casa Branca. Nós vamos agora abordar as questões internacionais relacionadas ao mandato de Trump. A nossa produção ouviu o coordenador do Observatório das Migrações Internacionais da Universidade de Brasília, Leonardo Cavalcante. Ele destacou o embate entre os Estados Unidos e o México. A migração México-Estados Unidos, ela é histórica. Sempre teve mobilidade de trabalho, sobretudo de mexicanos que iam para os Estados Unidos, em época de crise, retornavam ao México. À medida que os Estados Unidos foi incrementando o gasto militar e a construção do muro, que o famoso muro que o Trump promete, ele já existe, ou seja, o que aconteceu foi o que a gente chama na sociologia como os efeitos inesperados das políticas públicas. Em que sentido? Muitos imigrantes que faziam essa migração pendular, que ia para os Estados Unidos e retornavam, terminaram não retornando mais. Por quê? Porque as pessoas começam a ver que fica muito mais caro voltar e entrar outra vez na fronteira, sobretudo aquelas pessoas que não têm documentação. Então gera um efeito inesperado, que as pessoas ficam mais precárias nos Estados Unidos, e sem contar que quem termina ganhando com isso é, digamos, os coiotes que fazem parte da chamada indústria migratória. Creomar, o Trump criou atritos com vários países assim que assumiu, né? Teve a Austrália, teve a Alemanha, enfim. E o México foi o primeiríssimo. Ele prometeu, deu autorização para a criação do muro, ameaçou criar impostos sobre produtos mexicanos, disse que vai rever o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O que você espera em termos de reação do México? Ele deve se aproximar mais de outros países? O Brasil quer que ele chegue, faça mais acordos bilaterais com o Brasil e que a Aliança do Pacífico, né, México, Chile, Peru e tal, venham se aproximar mais do Mercosul. O que você acha disso? Bom, eu creio que basicamente é importante a gente lembrar que o México é historicamente um vetor para a culpabilização de algo que dá errado na sociedade americana, porque é muito fácil, está concreto, é ali do lado, né? A partir disso, o espaço de reação mexicano nesse exato momento é bastante limitado, porque a economia está bastante intrincada com a economia americana, né? Há mais de 2 décadas desse processo de longo prazo. As oportunidades que se colocam seriam as que você disse, basicamente uma aproximação com a América Latina e alguma aproximação com a região Ásia-Pacífico. Quais são os problemas para esse tipo de processo? É que, basicamente,
a economia mexicana vai ser dependente de escolhas que os Estados Unidos tomem em termos econômicos. Isso quer dizer, o grau de interconexão entre as duas economias, desde do NAFTA para cá, tira o espaço de manobra e gera um outro problema, que é o momento, por exemplo, quando a gente fala de América Latina, no qual as principais economias do continente, do subcontinente, tirando o México, não atravessam bons momentos. Brasil não vai bem, Argentina não vai bem, né? E isso gera uma complexidade ainda maior, né? Então, os espaços de manobra acabam sendo muito restritos. Juliano, o Trump ameaçou especificamente empresas automobilísticas que pretendiam montar fábricas no México e conseguiu, de imediato, ele teve algum sucesso de cancelamento de projeto de fábrica no México para voltar a se instalar nos Estados Unidos. Aquela história do vamos preservar o interesse, o emprego nos Estados Unidos. Agora, essa política é viável numa economia globalizada? Olha, é viável, mas tende a prejudicar muito os Estados Unidos, né? No médio e longo prazo, principalmente. Por quê? Porque à medida que os Estados Unidos se fechem, eles vão abrir margem para outros países se inserirem nos países em desenvolvimento, principalmente a China, os países europeus, a União Europeia, por exemplo, podem tomar o espaço cedido pelos Estados Unidos. À medida que eles façam esse processo de retração da economia global, né, o Trump, no discurso de posse, anunciou um protecionismo, anunciou, né, um aumento de tarifas. Com o México, por exemplo, ele parece que vai descumprir acordos de décadas, né, o NAFTA de 94. Então, à medida que ele retraia, faça esse processo de retração dos Estados Unidos, existe a possibilidade de que outros países ocupem tais espaços, né? A Rússia própria e China, em particular. Rússia, né? Rússia tem uma capacidade de investimento menor, né? Mas no sentido econômico, China e União Europeia, eu diria, e no sentido militar, aí sim, Rússia entra como um ator fundamental, né, nessa conta. E os russos já estão testando, né? O Putin é muito sábio no sentido de testar os limites, né, que ele tem diante dele pelo poderio militar da Rússia. Então, ele posiciona um míssil aqui, ele ocupa um determinado território, e aí ele vai testando esses limites. Na presidência Trump, parece que esses limites vão ser maiores, né, já que o Trump tem uma relação bastante peculiar com a Rússia. Agora, na economia, e voltando à pergunta sobre o Brasil, eu acho muito complicado porque o Brasil passa por uma crise muito profunda, né? O Brasil e outros países em desenvolvimento. Então, o que ocorre? O espaço tende a aumentar, mas a gente terá muita dificuldade de ocupar esse espaço, seja ele regionalmente, aqui na América do Sul, seja em direção a países africanos, por exemplo, né, que a gente priorizou ao longo das últimas décadas. Agora, o problema para o Brasil é o próprio Brasil, né? O Trump vem depois, né? Os problemas que o Trump vai nos trazer são problemas externos. A gente precisava, antes disso, arrumar a casa. Bom, aí já é uma outra longa discussão. Vamos voltar aqui ao Trump. Juliano Cramar, ele falou uma relação peculiar do Trump com Putin. Existem teorias conspiratórias que dizem... Amena. Juliano é um gentleman. É um termo bem suave. Tem gente que diz que os serviços secretos russos têm imagens do Trump em orgias em Moscou, né, que com isso ele seria manipulável, que teria informações também sobre informações financeiras sobre o império dele. Mas, além disso, existe uma certa identidade de visão de mundo entre os dois, não é isso? Sim. O que nós temos de maneira bastante peculiar nessa relação entre o Trump e o Putin é que ambos têm uma percepção de que há um inimigo muito claro. E que esse inimigo muito claro é, em alguma medida, o terrorismo internacional de viés religioso, hoje representado pelo ISIS, né? O Putin, melhor dizendo, tem essa visão porque isso está historicamente imbricado na formação do povo russo, né? A conversão dos russos ao cristianismo fez com que o povo russo se considere um guardião da cristandade num cristianismo de confronto contra a religião muçulmana. Então, esse é um marcador. No caso do Trump, isso vai estar vinculado a uma lógica que ele vai construindo no tempo para se tornar político, no qual ele percebe, eu preciso de elementos concretos de inimizade,
né? Então, um elemento concreto de rivalidade para o meu discurso eleitoral, melhor dizendo, é o México. Um outro elemento é o ISIS, um outro elemento é o Estado Islâmico, e um outro elemento é aquela espécie de aristocracia liberal, esquerdista, representado pelo Barack Obama. À medida que ele coloca tudo isso num pacote, ele olha, tá bom, aonde eu vou encontrar referências que eu possa dizer, olha, eu me espelho nisso. Não vai ser no Justin Trudeau, não vai ser na Angela Merkel, vai ser no Putin. Ele vai dizer, esse país precisa de alguém que tenha força para nos tirar da crise. E aí a gente volta lá no slogan da campanha, que é Make America Great Again. Isso quer dizer, os Estados Unidos se enfraqueceram durante os 8 anos de administração Obama. Foi uma tragédia a administração Obama. E toda essa retórica vai dizendo, os russos não passam por esses problemas, por quê? Porque eles têm um homem forte na liderança. Eu serei esse homem forte para a América e, como consequência, a América não vai passar por esses problemas. E a partir daí você cria uma retórica. Só que essa retórica tem um problema, que são os fatos. O Juliano muito bem disse, o Putin é muito hábil e muito mais hábil que o Trump em determinado sentido. E aí ele vai testando. E à medida que os limites são maiores, enquanto o Trump está cedendo, achando que está ganhando um aliado, o Putin está ganhando espaço para construir sua própria agenda. Ok, em termos de América Latina, nós falamos do México, mas eu queria ter uma visão mais ampla e nós temos aqui a opinião do ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, que hoje é consultor de negócios. Vamos conferir. Nos primeiros 30 dias do governo Trump, algumas novidades e muitas incertezas. Os interesses americanos são muito grandes e atitudes impulsivas, como foram tomadas até aqui pelo Trump, eu acho que vão ser atenuadas. Em relação à América Latina, vai haver algumas mudanças importantes, não só na negociação comercial com o México, como também na questão da imigração, afetando os mexicanos e os centro-americanos. No caso do Mercosul, no caso do Brasil, da América do Sul, eu acho que pouca coisa vai mudar. Nada de concreto ainda foi feito em relação aos imigrantes, a questão da renegociação do NAFTA com o México, e com isso a política externa americana vai continuar com muita baixa prioridade aqui com a região. Juliano, o que você acha da opinião do embaixador? Eu concordo com ele no sentido de que não há uma política clara do Trump para a América Latina, a não ser a questão migratória, e aí o foco é o México, né? Ele não se posiciona claramente em relação ao Brasil, ele nem sequer ligou para o Temer, né, para traçar alguns caminhos. Quem fez o contato foi o Mike Pence, né, o seu vice-presidente. Então, o Brasil está fora, né, do raio de ação dos Estados Unidos. O que, volto a frisar, normalmente é bom, né? É bom no sentido de que a gente tem maior margem de manobra em relação ao resto do mundo. Num momento em que a gente teve uma macroeconomia mais bem equilibrada, por exemplo, o que a gente fez? Durante o governo Lula, a gente buscou os países em desenvolvimento do globo, o sul global, como eles chamavam, né? Hoje em dia, a gente não tem essa condição de abrir as portas brasileiras e abrir os investimentos estrangeiros no sistema internacional, porque a gente tem pouca capacidade de investimento. Então, eu vejo que a gente tem um momento de oportunidade, né, como outros países também terão, com essa retração americana, mas nós não teremos condições de aproveitar esse espaço. Agora, o Trump não tem isso, o embaixador falou muito bem. O Trump não tem um projeto global, um projeto de mundo. O que ele tem são percepções. Uma percepção em relação ao Oriente Médio. O Cromar colocou bem a questão do ISIS. Eu acho que ele até maximiza isso, ele generaliza, né? Não é o ISIS o problema, é a população muçulmana. Então, o que nós vamos fazer? Impedir os muçulmanos de entrarem nos Estados Unidos. O que é um absurdo completo, né? Como o próprio judiciário americano reconheceu. Cromar, vamos abordar aqui uma questão da maior relevância, a China. Logo no início, Trump deu cutucadas seríssimas na China, porque disse que a política de um só país estava em discussão, né? Poderia, talvez, reconhecer Taiwan, isso é inadmissível para a China. Disse que a China não tem esses direitos todos que ela se avoca ou se arroga lá nas ilhas do Mar do Sul da China, e isso causou uma reação muito forte, né? E a China não é Afeganistão, a China tem arsenal nuclear, é a segunda maior economia do mundo.
Você acha que, bom, depois disso ele amenizou um pouco as declarações, já disse, já voltou à política de um só país, mas você acha que é possível, viável, um confronto entre Estados Unidos e China, seja na área econômica, seja na área militar? Então, meu velho, é uma questão bastante complexa, como você mesmo disse. Eu creio que vale a pena levar em consideração dois elementos bastante interessantes. Trump tem no seu discurso, em termos externos, dois alvos muito concretos. Um é o México, o outro é a China. Do México nós já falamos anteriormente. No caso dos chineses, a estratégia foi bastante interessante no sentido de que ele construiu, primeiro, a ideia de eu vou testar. Ele tomou medidas muito ousadas, ele conversou com o presidente de Taiwan, presidentes americanos não conversam com o presidente de Taiwan, né? Ele disse que a política de dois países, como você muito bem citou, não era uma boa estratégia. Ele deu uma cutucada. Isso gerou uma elevação de tom de Pequim, né? E, em algum sentido, isso gerou uma espécie de reajuste, o que é interessante, tendo em vista que isso não é uma característica muito comum desse mês de presidência. O Trump normalmente fica na cantilena do confronto. O que eu acredito? Não é interessante para nenhum dos dois lados um confronto militar. Isso não quer dizer que os dois lados não vão tentar, no tempo, fazer gestões e ações de força. Os chineses para reforçarem uma posse histórica no Mar do Sul da China, os americanos para garantirem o livre comércio no Mar do Sul da China. Esse é um ponto. Do ponto de vista econômico, esse olhar do Trump de uma tentativa de construção de protecionismo tende a levar a algum tipo de agravamento na relação, porque ele pode se utilizar das medidas das ordens executivas para sobretaxar por 120 dias os chineses, se ele achar que não vai resolver por outro caminho. O fato é, em algum sentido, a relação de interconexão entre as duas economias é muito grande. Então, isso vai gerar que, na comunidade empresarial em Pequim e na comunidade empresarial nos Estados Unidos, muita pressão para que se coloque água na fervura de ambos os lados. Agora, a gente não pode interpretar que essa postura, essa forma de lidar com a China, é o Trump levando para a área das relações internacionais a sua forma de operar empresarialmente. Ou seja, chuta para cima, visa para cima, vê o que acontece, depois baixa a bola. Exato. Em algum sentido, outros analistas concordam com essa postura, inclusive. Trump tenta replicar na ação presidencial aquilo que caracteriza os seus negócios, que é o quê? Voluntarismo, ousadia e uma dose de risco, muitas vezes desmensurada. A diferença fundamental é que, no mundo dos negócios, ele, em alguma medida, consegue se recuperar a partir de alguns ativos intangíveis, como, por exemplo, a própria imagem. Algo dá errado, ele vai para a TV, faz um programa, tarará. Quando você parte para o mundo político, o nível de dano é muito maior. E talvez ele não tenha entendido isso ainda. Ou pode ter entendido e acha que ainda vale a pena e que, em algum momento, ele muda o ajuste fino do processo. Juliano, vamos dizer assim, em 1 minuto e meio nós conseguimos colocar uma questão fundamental, que é Israel. Eu tive a impressão de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conseguiu jantar o Trump no encontro na Casa Branca, no sentido de que ele conseguiu que o Trump declarasse que não quer entrar na discussão, que tem que ser resolvida por israelenses e palestinos o conflito, e que ele aceita um Estado, aceita 2 Estados, que era o que a extrema-direita israelense gostaria de ouvir para poder continuar colocando assentamentos na Cisjordânia. O que você acha? Bom, o Trump corre um risco muito sério quando ele trabalha com a ideia de falsas afirmações, né, de mentiras, como a gente colocou há pouco. Por quê? Porque ele vai receber de outro lado também mentiras, né? Então, a gente não sabe que tipo de argumentos o Netanyahu usou, mas aparentemente ele convenceu o Trump de que Israel está correta, de que todo o sistema internacional, o sistema ONU, todos estão errados. Só Israel está correto, né? Então, essa ideia de se desconectar da solução de 2 estados é uma ideia que historicamente já estava consolidada, né? Essa ideia de 2 estados, e o Trump simplesmente ignorou todo o debate em torno das Nações Unidas, em torno, né, da Palestina, que já vem de décadas. Então, isso é muito problemático, né? Essa ideia do Trump de se desconectar da verdade pode fazer com que ele precise, ou que ele, por desconhecimento, por ignorância mesmo, abrace falsas verdades de outros. Putin, Netanyahu e por aí vai. Ok, agora tem um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a falar das polêmicas envolvendo o governo de Donald Trump.
O Diálogo Brasil está de volta e o nosso assunto hoje é o começo do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Trump é alvo de crítica dos ambientalistas. Vamos ver o que diz a coordenadora do Instituto Socioambiental, o ISA, Adriana Ramos. Um dos grandes desafios que a gente tem perante essa grande crise climática e ambiental que o mundo vive é superar a ignorância, é fazer com que as pessoas reconheçam os problemas para que elas possam agir. Então, quando a gente vê as decisões que vêm sendo tomadas e anunciadas nos Estados Unidos, dá uma preocupação muito grande de que a gente vai ter um retrocesso numa questão que é fundamental, que é o reconhecimento do problema, que é o tratamento dessa questão como uma questão atual e não um risco futuro, para que a gente possa, de fato, ter condições de superar essa crise e salvar a humanidade, porque é disso que se trata. Juliano, o que podemos esperar do governo Trump nessa área de meio ambiente? Pouco ou quase nada, né? De fato, nem o reconhecimento do problema do aquecimento global, né, das mudanças climáticas, a gestão dele parece fazer. Então, se não há o reconhecimento de que o problema é relacionado com práticas humanas, né, com as indústrias, com a emissão de carbono na atmosfera, ele não vai buscar a solução para um problema, né, sem reconhecê-lo. O Trump chegou a dizer que isso é a invenção dos chineses. Né? É uma daquelas falsas afirmações que ele tem feito sobre as quais a gente está conversando. Agora, o indicado dele para a Agência de Proteção Ambiental já chegou a admitir que pode ser que o homem tenha influência. Mudou um pouquinho o discurso, né? Sim, mais uma daqueles exemplos de que eles testam argumentos. Se o argumento cola, eles vão em frente. Se não cola, né, na opinião pública, na mídia, aí eles recuam um pouco e tentam reequilibrar a prática. Agora, essa era uma bandeira da gestão Obama e não é mais da gestão Trump, né? Os Estados Unidos vinham alterando, né, a sua matriz energética e pode ser que haja um retrocesso profundo, né? A questão dos dois, que também já foi apontada no programa, dos dois oleodutos que ele autorizou e que não vinham sendo autorizados na gestão Obama, demonstra isso, que há uma desconexão entre a gestão dele e as questões ambientais. Como os Estados Unidos são o maior emissor de carbono na atmosfera e, portanto, é o país que mais contribui com o problema das mudanças climáticas, do aquecimento global, a capacidade deles mudarem ou não o destino da humanidade nesse sentido é bastante importante, né? Estados Unidos e China, esses são os dois países mais importantes nisso, e se eles fazem um acordo para minimizar o problema pode ser minimizado. Se não o veem como um problema, isso torna muito preocupante o destino da humanidade. Cremar, nós vimos que o indicado para a Agência de Proteção Ambiental processou 12 vezes a agência enquanto defendia os interesses de indústrias do carvão, do petróleo, etc. Como é que você vê essa pessoa chegando para dirigir a agência? Olha, nós sempre devemos ver esse tipo de ação com uma certa ressalva. Basicamente, um elemento fundamental posto pelo Juliano Trump coloca indivíduos em posições-chave que, em algum sentido, simbolizam na mentalidade dele uma desconstrução daquilo que ele acha que é a política tradicional de Washington. E dentro disso, a gente tem que entender que no discurso do Trump, questões ambientais, direitos sociais, direitos individuais, são todos postos dentro de uma norma que vem a se dizer ditadura do politicamente correto. E como tal, ele precisa, em algum sentido, levar uma ação administrativa que desconstrua esses elementos. A EPA é um bom exemplo. A confusão que envolveu a ordem executiva de banimento de determinados grupos de imigrantes é um outro exemplo. E os elementos retóricos que o presidente cotidianamente solta via redes sociais são um terceiro exemplo. Basicamente, o que nós devemos esperar aqui, em termos de gestão de política ambiental, é um cenário complicado, que vai estar marcado pelo quê? Pelo fato de que um presidente não acredita que a agenda seja importante, ele vai então colocar alguém que ele considera não alinhado com seus pontos de vista nessa agência ambiental, que é a agência ambiental mais importante do planeta, e esse indivíduo vai chegar com um discurso que é um tom mais alto, dizendo, olha, isso não existe,
Se a imprensa bater muito, ele desce um pouco o tom, mas o importante é, ele não está ali para, de fato, fazer com que a Agência de Proteção Ambiental construa políticas públicas que direcionem os Estados Unidos no sentido de energia limpa e de outros elementos ambientalmente responsáveis. Isso vai ser muito mais feito em termos de sociedade americana por entes privados, como a Tesla, ou por administrações estaduais, como o governo da Califórnia. A Tesla é uma empresa fabricante de carros elétricos e tal, que está na vanguarda disso aí. Pois é, o argumento deles é que o importante é criar empregos, né? Isso. E isso ressoa bem naquela parte da população que está desempregada ou que está mal empregada, então acaba deixando as questões de lado. Você já mencionou o próximo item, que é a questão dos direitos sociais e direitos humanos. Vamos lá. Nós temos agora a participação da coordenadora da ONG CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, Jaqueline Pitangui, que é também membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ela nos enviou um vídeo pelo telefone. Vamos conferir. A agenda proposta pelo presidente Trump é uma agenda que, de fato, representa uma ameaça a direitos humanos conquistados ao longo das últimas décadas do século XX, reafirmados nesse século. Com relação especificamente às mulheres, ele acaba de tomar uma medida que é uma medida que afeta a todas as mulheres no mundo todo, posto que é a chamada gag rule, né? Que qualquer organização nacional, americana ou internacional que receba dinheiro dos Estados Unidos trabalhando na área dos direitos reprodutivos e particularmente do aborto, não pode receber apoio do governo americano. Isso vai trazer uma série de problemas, vai afetar as mulheres diretamente, não só na questão do aborto, mas do planejamento familiar, da questão do HIV/AIDS, e dos direitos reprodutivos e sexuais. Juliano, o que você achou das declarações da Jaqueline? Ela aborda um outro tema bastante preocupante, né? Além do tema ambiental do qual nós tratamos, o tema dos direitos sociais, dos direitos humanos é bastante preocupante. Os Estados Unidos, tradicionalmente, têm um discurso muito pró-direitos humanos e direitos sociais, mas tem práticas que fogem, né, desse discurso, principalmente na sua política externa. Intervenções militares que muitas vezes desrespeitam tais direitos, mas internamente isso era uma briga do governo americano, né? Tradicionalmente o governo americano tenta proteger a sua população. O que não vem sendo, parece, uma prioridade do governo Trump no sentido, por exemplo, dos migrantes que lá vivem, dos imigrantes, né, que lá vivem, no sentido das minorias, então a população negra, a população, por exemplo, homossexual, LGBT, a população feminina, né, as mulheres como um todo. Então, todos esses setores, né, da população americana que precisam de uma proteção especial do Estado, porque historicamente vêm sendo menos privilegiadas do que o homem ariano, branco, né? É importante a gente lembrar que a Constituição americana garantia os direitos de igualdade entre todos, mas quem eram esses todos? O homem, proprietário de terra, e branco. Esse era o igual perante a Constituição de início. E com o passar dos anos, né, ao longo principalmente das décadas de 60, 70, houve um movimento muito forte de igualdade racial, igualdade de gênero, e esse movimento veio se desenvolvendo, né? A única discordância que eu tenho um pouco em relação, não seria uma discordância, mas um peso que eu queria trazer, uma nuance, é que esses direitos eles não estão plenamente conquistados ainda, né? Eles vêm sendo conquistados a partir de muita luta, de muita participação popular e de muito debate na sociedade americana, né? Os direitos, por exemplo, das LGBT, né? Ainda hoje eles vêm sendo muito disputados passo a passo lá nos Estados Unidos e parece que a gente tem hoje a chance de ter um retrocesso profundo, o que seria extremamente prejudicial para a própria sociedade americana e, como os Estados Unidos são um exemplo para o resto do mundo,
para a sociedade global também. Kramar, um dos aspectos nessa questão existe uma emenda, uma lei que proíbe as instituições religiosas que recebem isenção fiscal de ter uma atuação política aberta, de apoiar candidatos e tal. E o Trump quer revogar essa lei porque a direita religiosa o apoiou e ele quer que ela tenha liberdade para agir. Como é que você vê essa questão? Bom, basicamente, eu creio que tudo isso que envolva o processo de expansão de direitos da sociedade americana nessas primeiras décadas do século XXI são um marcador fundamental de um processo que ocorre dentro dessa sociedade, que é o afastamento entre um polo conservador e um polo progressista. Os progressistas tentando construir uma série de discursos em termos de identidade, de laicização do Estado e das relações sociais, e os conservadores, de outro lado, tentando manter esses elementos, né? Donald Trump, ao ser eleito presidente, ele se ancora muito fortemente em um grupo republicano que nunca votaria em um democrata, de um lado, e nos grupos ultraconservadores, que durante a campanha eleitoral cometeram vários excessos do ponto de vista discursivo. Então, hoje, as suas posturas, no que diga respeito ao ambientalismo, aos direitos de uma série de sentidos, são postas como o quê? Como uma tentativa de mostrar a esses grupos que, sim, ele de fato governa para eles e quer destruir aquele tipo de política que anteriormente foi feita, que era uma política feita na lógica desses grupos religiosos, por exemplo, para dar benefícios a pecadores, a não iguais, a grupos que não são detentores do direito sagrado de compartilharem o solo, o território, a nacionalidade americanas. Óbvio, isso não está exposto no discurso como um todo, mas isso dá espaço para interpretação. E talvez o mais importante em termos dessas questões seja que, ao transferir uma lógica de gestão que é empresarial para o mundo político, Trump não tenha se dado conta de um elemento fundamental nesse processo, que é o fato de que todas as ações, falas e propósitos de um político têm sempre repercussão pública ampliada. Um empresário pode falar o que quiser. Um político, à medida que fala o que quer, gera um efeito social que é muitíssimo grave. E isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Rússia. Isso é um dado histórico da política. E enquanto Trump, em algum sentido, não se conscientizar desse processo, haverá uma tendência muito forte dos extremismos. Um extremismo conservador, que tende a suportá-lo, um extremismo progressista, que tende a mobilizar grupos sociais para dizer que ele não deve ser o presidente. Então, esse processo vai desgastando o quê? Desgastando aquilo que há de mais primoroso dentro do sistema político americano, que é o sistema de pesos e contrapesos institucionais. Porque como as instituições são feitas para manter a sociedade no meio, elas não conseguem agradar nem a gregos nem a troianos. Isso vai fazendo com que todo mundo pare de depositar crença nas instituições. E essa é a hora que a democracia pode erodir. O que é muito interessante sobre isso também é que a gente tem um presidente claramente preconceituoso, né, que se manifesta dessa forma, como o Kramar colocou, logo após a eleição do primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Então, isso simbolicamente é um retrocesso profundo, né? E eu acho que é isso, os eleitores do Obama colocam que a culpa desse extremismo que o Kramar estava colocando, dessa disparidade, desse retrocesso, é do Obama. Porque Obama se colocava como um defensor dos direitos sociais, dos direitos das minorias, e dessa forma ele os agredia esse conservador religioso, que é um eleitor muito importante ainda nos Estados Unidos, né? Mas o Obama, ao contrário do que esse discurso pode fazer crer, ele nunca chamou para si, ele nunca trouxe como sua prioridade a questão racial, a questão das minorias. Isso sempre estava como um argumento lateral dos seus discursos, né? Ele nunca mencionou, sempre tangenciando, exatamente. Então, é muito incorreto afirmar que o Obama tem responsabilidade. O Obama, ao contrário, ele trouxe isso de forma muito sábia ao longo dos anos, mas mesmo essa sabedoria foi incapaz de convencer esse eleitor radical, né, estadunidense de que esse é um tema importante e necessário. Ok, 1 minuto para a questão final. As mulheres, elas foram ofendidas pelo Trump, né? Fez declarações vulgares a respeito das mulheres,
Apesar disso, teve uma votação grande no eleitorado feminino e agora nós estamos vendo marchas das mulheres, uma oposição grande. Como é que você vê essa questão da relação das mulheres com o Trump? Eu creio que uma explicação fundamental desse papel da mulher na eleição americana tem a ver com o componente geracional, de um lado, isso quer dizer, mulheres mais velhas, de regiões mais provincianas, tenderam a votar no Trump, e mulheres mais jovens, de regiões mais cosmopolitas, tenderam a não votar no Trump. O problema é que elas não foram votar, esse é um ponto, né? Então, eu creio que esse será um momento no qual, durante a presidência do Trump, as mulheres vão ter que reafirmar direitos que elas conquistaram historicamente e se posicionar no sentido de que eles não sejam tirados delas. É uma batalha em campo aberto e, tendo em vista o temperamento do presidente, muito provavelmente ele vai comprar a briga. Ok, nós poderíamos continuar conversando aqui por mais de 1 hora, temos assunto à vontade, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço a participação dos professores Juliano Cortinhas, da Universidade de Brasília, e Criomar de Souza, da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado pela presença de vocês. E se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na semana que vem, o Diálogo Brasil não vai ser apresentado por causa da programação de Carnaval. O programa volta no dia 9 de março e passa a ser exibido toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá.